Fala galerinha, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, voltando agora, depois de um dia de descanso, na verdade não foi um dia de descanso, tá? Foi porque eu fui pra Tóquio, eu tinha um compromisso em Tóquio, eu fiquei o dia todo lá e acabou que eu demorei um pouco pra voltar. Beleza, galera? Deixa eu ver se tá tudo funcionando aqui. Voltando agora, depois de um dia de descanso, na verdade não foi um dia de descanso, tá? Tá, sim, tá tudo voltado, tudo certinho aqui. Tudo certinho. Então, voltando hoje, ontem, perdão por não ter aparecido para ler. E hoje a gente volta lendo mais uma parte do nosso livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um livro maravilhoso. Já li uma vez já e tô lendo agora novamente com vocês. Então, vamos lá. Nós paramos no ser ativo ou passivo. Vamos lá então. Sem mais delongas. A diferença entre as pessoas que exercem a iniciativa e as que não o fazem é igual à diferença entre o dia e a noite. Não falo de uma diferença na casa dos 25 ou 50% de eficácia. Eu me refiro a uma diferença de 5.000% ou mais, particularmente se a pessoa for inteligente, atenta e sensível aos outros. Exige-se iniciativa para criar o equilíbrio P/CP, eficaz na sua vida. Exige-se iniciativa para desenvolver os 7 hábitos. Quando os outros 6 hábitos são estudados, percebe-se que cada um depende do aprimoramento dos seus músculos proativos. Cada um deles mostra que a responsabilidade pela ação é sua. Se você esperar que os outros façam, será um passivo. O crescimento e as oportunidades estão reservados para os ativos. Trabalhei certa vez com um grupo de pessoas ligadas à produção de eletrodomésticos, representantes de 20 empresas diferentes que se reuniam trimestralmente para discutir seus resultados e problemas, de modo informal. Passávamos por uma sessão pesada, e o impacto negativo neste setor específico era ainda mais pesado do que na economia em geral. As pessoas estavam bastante desanimadas quando começamos. No primeiro dia, o tema em discussão era o que está acontecendo conosco. Qual é o problema? Havia vários problemas. As pressões ambientalistas eram poderosas, o desemprego aumentava e muitos empresários ali presentes estavam despedindo amigos para manter a fábrica em funcionamento. No final do dia, eles estavam ainda mais desanimados. No dia seguinte, eles discutiram o tema o que vai acontecer no futuro. Analisaram as tendências dos movimentos ecológicos de modo preconceituoso, achando que causariam prejuízos a eles. Ao final do segundo dia, estavam ainda mais deprimidos. As coisas ainda pioraram muito antes de melhorar, e todos sabiam disso. No terceiro dia, portanto, decidi me concentrar no tema proativo. Qual será a nossa resposta? O que nós faremos? Qual a iniciativa que podemos tomar nesta situação? Pela manhã, falamos sobre gerenciamento e educação de custos. Na parte da tarde, discutimos o aumento da participação no mercado. Esmiuçamos as duas áreas para depois nos concentrarmos em alguns pontos práticos. Exequíveis. Nossa senhora, que palavra, hein? Exequíveis. O encontro foi concluído naquele dia dentro de um novo espírito de esperança, animação e conscientização proativa. No final do terceiro dia, reunimos os resultados dos trabalhos em uma resposta em 3 partes para a questão. Como vão os negócios? Primeira parte. O que está acontecendo agora conosco é ruim, e as tendências detectadas, ainda que as coisas ainda podem piorar mais, antes de começarem a melhorar. Segunda parte. Mas tudo isso acaba sendo bom, porque cuidamos melhor dos aspectos gerenciais, reduzimos custos e aumentamos nossa participação no mercado. Terceira parte. Portanto, os negócios vão muito bem, obrigado. Sabe o que uma mentalidade reativa diria ao ouvir isso? Ah, não vem com essa. Encare os fatos, não adianta querer adotar essa abordagem otimista e psicológica. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar a realidade.
Esta é a diferença entre o pensamento positivo e ser proativo. Nós estávamos encarando a realidade. Encaramos a realidade das circunstâncias atuais e das projeções para o futuro, mas também encaramos a realidade de que temos o poder para escolher uma resposta positiva a estas circunstâncias e perspectivas. Não encarar a realidade é aceitar a ideia de que os acontecimentos ocorridos em nosso meio ambiente determinam nossas vidas. Empresas, grupos comunitários, organizações de todos os tipos, inclusive famílias, podem ser proativas. Elas podem unir a criatividade e a engenhosidade dos indivíduos proativos para criar uma cultura proativa dentro da organização. A instituição não precisa ficar à mercê do ambiente, pode assumir a iniciativa. Deixa eu virar a página aqui. A iniciativa de conquistar as metas e os valores compartilhados pelos indivíduos envolvidos. Ouvindo nossa linguagem. Uma vez que nossas atitudes e comportamentos derivam dos paradigmas, podemos usar nossa autoconsciência para examiná-los, descobrindo nesses paradigmas com frequência a natureza de nossos mapas ocultos. Nossa linguagem, por exemplo, é um bom indicador da medida com que vemos a nós mesmos como pessoas proativas. A linguagem das pessoas reativas tenta absorvê-las de toda a responsabilidade. Eu sou assim e pronto. Sou teimoso. Não há nada que possa ser feito a este respeito. Ela me deixa louco. Não sou responsável. Minha vida emocional é governada por algo fora do meu controle. Não posso fazer isso. Simplesmente não tenho tempo. Algo fora de mim, o tempo limitado está controlando minha vida. Ah, se minha esposa tivesse um pouco mais de paciência. O comportamento de outra pessoa está limitando minha capacidade. Tenho de fazer isso. As circunstâncias ou outras pessoas estão me forçando a agir dessa forma. Não sou livre para escolher minhas próprias opções. Caramba, isso aqui é bastante gente reativa, né? Bom, linguagem reativa e linguagem proativa. Vamos lá, as diferenças. Não há nada que eu possa fazer. Isso é uma linguagem reativa. E numa linguagem proativa a mesma frase fica: vamos procurar alternativas. Na linguagem reativa, sou assim e pronto. Na linguagem proativa, posso tomar outra atitude. Ela me deixa louco. Eu posso controlar meus sentimentos. Linguagem reativa, eles nunca vão aceitar isso. Proativa, vou buscar uma apresentação eficaz. Linguagem reativa, tenho de fazer isso. Linguagem proativa, preciso achar a resposta apropriada. Linguagem reativa, não posso. Linguagem proativa, eu escolho. Linguagem reativa, eu preciso. Linguagem proativa, eu prefiro. Linguagem reativa, ah, se eu pudesse. Linguagem proativa, eu vou fazer. Esta linguagem deriva de um paradigma básico do determinismo. Seu espírito consiste na transferência da responsabilidade. Eu não sou responsável. Não sou capaz de escolher minha resposta. Certa vez, um estudante perguntou: o senhor poderia me dispensar dessa aula? Preciso participar de tênis em outra cidade. Eu acho que quer dizer um torneio. Está faltando uma palavra aqui nesse livro. Está faltando uma palavra. O senhor poderia me dispensar dessa aula? Preciso participar de um torneio de tênis em outra cidade. Tá? Eu criei a palavra torneio aqui, tá, gente? Beleza? Você precisa ir ou deseja ir? Eu indaguei. Na verdade, preciso mesmo ir, exclamou. E o que vai acontecer se você não for? Bem, serei expulso da equipe. E gostaria que isso acontecesse? Claro que não. Em outras palavras, você escolheu viajar, pois deseja continuar na equipe. O que acontecerá se você perder as aulas? Eu não sei. Faça um esforço. Qual seria a consequência natural de faltar às aulas, em sua opinião? Eu não seria expulso, não é? Isso seria uma consequência social, algo artificial. Se você não participar do campeonato de tênis, não poderá jogar. Isso é natural. E se você não frequentar as aulas, qual será a consequência natural? Acho que eu não vou aprender a matéria. Correto. Você precisa, portanto, comparar esta consequência com a outra consequência e fazer uma escolha.
Se eu tivesse em seu lugar, preferiria disputar o campeonato. Mas jamais afirme que precisa fazer algo. Eu escolho disputar o campeonato de tênis, ele retrucou claramente. E perder minha aula? Perguntei brincando. Um dos problemas sérios da linguagem reativa reside no fato de ela se voltar contra si mesma. As pessoas se convencem do paradigma determinista e fornecem provas para confirmar suas crenças. Sentem cada vez mais que são vítimas. Não controlam suas vidas nem seu destino. Colocam a culpa em forças externas, outras pessoas, circunstâncias ou mesmo nos astros, para sua condição. Quando eu falava sobre o conceito de proatividade em um seminário, um homem ergueu-se e falou: Stepen, aprovo o que você está dizendo, mas cada caso é um caso. Meu casamento, por exemplo, estou muito preocupado. Minha esposa e eu não temos mais os mesmos sentimentos de antigamente um pelo outro. Creio que não a amo mais e que ela também não me ama. O que posso fazer? O sentimento desapareceu? Eu perguntei. Isso mesmo, ele confirmou. E nós temos 3 filhos e o que muito nos preocupa. O que sugere? Ame sua esposa, respondi. Acabei de dizer, o sentimento desapareceu. Ame-a. Você não compreende. Esse sentimento, o amor, não existe mais. Então ame-a. Se o sentimento desapareceu, você tem um bom motivo para amá-la. Mas como amar alguém que a gente não ama? Ele perguntou. Meu caro, amar é um verbo. O amor, o sentimento, é o fruto do verbo amar. Sendo assim, ame-a. Seja bom para ela. Sacrifique-se. Ouça os problemas de sua esposa. Faça um esforço de compreensão. Goste. Compareça. Está disposto a tanto? Na alta literatura, maior de todas as sociedades desenvolvidas, amar é um verbo. As pessoas reativas o tornam um sentimento. Elas são levadas pelos sentimentos. Os filmes de Hollywood nos levam a acreditar que não somos responsáveis, que somos o resultado de nossos sentimentos. Mas os roteiros hollywoodianos não descrevem a realidade. Se nossos sentimentos controlarem nossas ações, estaremos abdicando de nossas responsabilidades e transferindo aos sentimentos o comando de tudo. As pessoas proativas fazem de amar um verbo. Amar é algo que se realiza. Os sacrifícios feitos, o despendimento equivalente ao de uma mãe que traz ao mundo uma criança. Se você quiser estudar o amor, preste atenção às pessoas que se sacrificam pelos outros, mesmo que os benefícios as magoem ou não correspondam ao amor. Se você é pai, repare no amor que sente pelos seus filhos. Amar é um bem que se valoriza por meio de atos amorosos. As pessoas proativas subordinam os sentimentos aos valores. O amor, sentimento, pode ser resgatado. Círculo de preocupação e círculo da influência. Bom, ele desenhou aqui 2 círculos, um de preocupação e de influência. Então eu vou mostrar para vocês ver se vocês conseguem mentalizar enquanto eu falo. Tá aqui o vídeo. Círculo da preocupação e círculo da influência ali. Eu vou explicar agora o que ele explica sobre isso aí, tá? Círculo de preocupação e círculo da influência. Uma das maneiras mais eficazes de melhorar nossa consciência sobre o grau de proatividade que atingimos é perceber onde concentramos nosso tempo e nossa energia. Todos nós temos um amplo espectro de preocupações: saúde, filhos, problemas profissionais, dívida externa, guerra nuclear. Podemos separá-las dos assuntos com os quais não temos um envolvimento mental ou emocional maior, criando um círculo de preocupação. Quando olhamos para o que se encontra dentro do nosso círculo de preocupação, fica claro que existem situações sobre as quais não temos controle efetivo e outras em que podemos interferir. Vamos então separar umas das outras, colocando as últimas dentro dos limites do círculo da influência, um pouco menor. Ao determinar em qual dos círculos concentramos a maior parte do nosso tempo e nossa energia, podemos descobrir muito sobre nosso grau de proatividade. Entendi. Interessante. Foco proativo. A energia positiva aumenta o círculo da influência.
Entendi. Entendi. Ele quer dizer que você tem que criar 2 círculos, um de círculo de influência, o outro círculo de preocupação, não é de influência, tá, gente? É influência. Então, quanto mais você é proativo, você aumenta o tamanho do seu círculo de influência, ou seja, você influencia as coisas que acontecem na sua vida. E você diminui o seu círculo de preocupação, o espaço de coisas que você se preocupa fica menor. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência. Elas mexem com aquilo que podem modificar. A natureza de sua energia é positiva, engrandecedora e ampla, o que leva ao aumento do círculo da influência. As pessoas reativas, por outro lado, concentram os esforços num círculo de preocupação. Seu foco recai na natureza dos outros, nos problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem ao seu controle. Este foco resulta em atitudes acusatórias e lamentações, linguagem reativa e postura de eterna vítima. A energia negativa gerada por essa postura, somada à negligência com relação aos setores em que poderia atuar, provoca o encolhimento do círculo da influência. Enquanto trabalhamos no âmbito do nosso círculo de preocupação, permitimos que os elementos pertinentes a eles nos controlem. Não tomamos as iniciativas proativas necessárias para provocarmos mudanças positivas. Em um trecho anterior, contei o caso do meu filho, que teve problemas escolares. Sandra e eu estávamos profundamente preocupados com sua aparente fraqueza e com o modo como as outras pessoas o tratavam. Foco reativo. A energia negativa reduz o círculo de influência. Aí ele mostra aqui, no caso, um círculo ao contrário, né? Aqui do lado de cá. Aqui, ó. Um círculo ao contrário, onde o círculo da influência diminui. O que você influencia diminui e o que se preocupa, o círculo de preocupação aumenta. Ou seja, você se preocupa demais com as coisas que você não tem influência, que você não pode mudar. Um foco reativo, é isso que é um foco reativo que ele explica. Mas estes pensamentos faziam parte do nosso círculo de preocupação. Enquanto focalizamos nossas energias nesses aspectos, fomos incapazes de progredir. Apenas exacerbamos sentimentos como a inadequação e a impotência, além de aumentar a dependência do nosso filho. Apenas quando começamos a trabalhar dentro do círculo de influência, focalizando nossos próprios paradigmas, começamos a criar uma energia positiva que modificou nosso modo de ser e, com o passar do tempo, influenciou também nosso filho. Ao voltarmos a essa atenção para nós mesmos, em vez de ficarmos restritos às condições externas, fomos capazes de modificar essas condições. Em função de posição, fortuna, atividade ou relacionamentos, existem certas circunstâncias nas quais o círculo de influência de alguém é maior do que o seu círculo de preocupação. Círculo de influência e círculo de preocupação. Aí ele mostra aqui de novo, mesmo círculo, tal, explica direitinho. Vou mostrar de novo, tá? Essa situação reflete uma miopia emocional auto-infligida. Uma manifestação de um estilo de vida egoísta e reativo, focalizado no círculo de preocupação. Apesar de a prioridade poder recair sobre o uso da influência, as pessoas proativas possuem um círculo de preocupação que é no mínimo tão grande quanto o seu círculo de influência, aceitando a responsabilidade pelo uso eficaz da sua influência. Controle direto, indireto e inexistente. Os problemas que enfrentamos encaixam em uma das 3 categorias seguintes: controle direto, problemas que envolvem nosso próprio comportamento; controle indireto, problemas que envolvem o comportamento dos outros; e controle inexistente, problemas em que não podemos interferir, como nosso passado ou realidades situacionais. A abordagem proativa representa o primeiro passo para a solução dos 3 tipos de problemas, no âmbito de nosso círculo de influência atual. Problemas que envolvem o controle direto são resolvidos quando trabalhamos em nossos hábitos. Estes estão, obviamente, dentro do nosso círculo de influência. Eles formam as vitórias particulares dos hábitos 1, 2 e 3. Os problemas de controle indireto são resolvidos pela modificação de nossos métodos de influência. Eles representam as vitórias públicas dos hábitos 4, 5 e 6. Já identifiquei pessoalmente mais de 30 métodos distintos de influência humana, tão diferentes entre si como a empatia e o confronto.
tão distantes como o exemplo e a persuasão. A maioria das pessoas possui apenas 3 ou 4 métodos em seu repertório, começando geralmente pela argumentação, e caso esta não funcione, passando para o afastamento ou a discussão. Como liberta aceitar a ideia de que posso aprender novos métodos de influência humana, em vez de tentar constantemente usar métodos antigos e ineficazes para melhorar uma outra pessoa. Problemas de controle inexistente implicam assumir a responsabilidade de mudar nossa atitude em relação ao que não podemos modificar, aprender a sorrir, a aceitar de modo genuíno e pacífico esses problemas, aprender a conviver com eles, apesar de não gostarmos do fato. Dessa forma, impedimos que os problemas nos controlem. Agimos de acordo com a máxima contida na oração dos alcoólicos anônimos. Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, e serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas, e a sabedoria para distinguir umas das outras. O primeiro passo para a solução de um problema, seja de controle direto, indireto ou inexistente, está ao nosso alcance. Modificar nossos hábitos, modificar nossos métodos de influência e modificar o modo como vemos os problemas de solução inexistentes são metas contidas dentro do nosso círculo de influência. Expandindo o círculo de influência. É inspirador perceber que, ao escolhermos nossa reação a uma circunstância, afetamos intensamente essa mesma circunstância. Quando modificamos parte de uma fórmula química, alteramos a natureza do resultado. Trabalhei em uma organização por vários anos sob a liderança de uma pessoa muito dinâmica. Essa pessoa conseguia antecipar as tendências. Era criativa, talentosa, capaz e brilhante, e todos sabiam disso. Mas tinha um estilo ditatorial de direção. Mostrava a tendência de tratar as pessoas como servos, como se elas não tivessem qualquer opinião. Seu modo de dirigir as pessoas que trabalhavam na organização sempre começava por: faça isso, pegue aquilo, agora resolva isso, depois vá para lá, eu tomo as decisões. O resultado final praticamente alienava todo o corpo de executivos ao seu redor. Estes se reuniam no corredor para reclamar. As discussões eram sempre muito sofisticadas, muito articuladas, como se eles estivessem tentando resolver o impasse criado pela situação. Mas eles não passavam desse ponto, tirando o corpo fora das responsabilidades em nome das fraquezas do presidente. Se você não pode imaginar o que aconteceu, você não pode imaginar o que aconteceu dessa vez. Alguém falou um dia: o presidente veio até o meu departamento. Estava com tudo pronto. Só que ele entrou e deu as ordens completamente diferentes. Todo o serviço que eu realizara durante meses estava descartado, sem mais nem menos. Nem sei como consigo continuar trabalhando para ele. Quantos anos faltam para que ele se aposente? Ele tem apenas 59 anos, alguém comentou. Acha que consegue aguentar mais 6 anos? Sei lá. Ele é o tipo de sujeito que não vai querer se aposentar de qualquer modo. Um dos executivos, contudo, era proativo. Agia em função de valores, não de sentimentos. Ele tomou a iniciativa. Estudou, procurou compreender e antecipar os desdobramentos da situação. Não fez vista grossa para as deficiências do presidente, mas em vez de criticá-las, procurou compensá-las. Onde este era fraco, em matéria de estilo, o executivo buscava estimular seu pessoal, de modo a tornar tais deficiências irrelevantes. Ele tentava estimular os pontos positivos do presidente, sua visão, seu talento, sua criatividade. Este homem concentrou-se no seu círculo de influência. Ele também era tratado como se fosse um servo. Mesmo assim, fez mais do que era esperado. Ele antecipou as necessidades do presidente, tentou compreender as preocupações deste, de modo que, ao apresentar seus relatórios, também fazia análises e recomendações baseadas nas informações levantadas. Quando me sentei um dia para conversar com o presidente, em uma reunião de consultoria, ele falou: Stephen, mal consigo crer no que este homem fez. Ele não apenas forneceu as informações solicitadas, como reuniu dados suplementares. Por sinal, exatamente do que precisávamos. Além disso, contribuiu com uma análise sintonizada com minhas preocupações mais sérias
e uma lista de recomendações. As recomendações são coerentes com a análise e está em harmonia com os dados. Ele é notável. Como fico contente por não precisar me preocupar com este setor da empresa. Na reunião seguinte, era fácil. Era faça isso e faça aquilo para todos os executivos, menos um. Quando se tratava daquele homem, a frase era: qual é a sua opinião? O círculo de influência havia crescido. Este fato agitou bastante a organização. As cabeças reativas começaram a fazer rodinhas para despeitar seu despeito naquele homem proativo. Absorver a si mesmas de qualquer responsabilidade é típico das pessoas reativas. Fica muito mais fácil dizer eu não sou responsável se a pessoa disser eu sou responsável, poderá ter de afirmar um dia eu sou irresponsável. Seria doloroso demais para a pessoa dizer que possui a capacidade de escolher qual atitude tomar e que sua decisão resultou no envolvimento em uma situação desgastante, conflitante e negativa, especialmente se durante anos essa pessoa acostumou-se a eximir-se das responsabilidades pelos resultados de seus atos, escondendo-se atrás de defeitos e fraquezas alheios. Sendo assim, os executivos concentraram-se em procurar mais provas, evidências e elementos para provar que não eram responsáveis. Aquele homem, contudo, foi proativo em relação aos colegas também. Pouco a pouco, seu círculo de influência cresceu na direção deles também e continuou a se expandir, até chegar a um ponto de que ninguém na organização tomava uma decisão importante sem consultar e obter a aprovação dele, inclusive o presidente. Apesar disso, esse não se sentia ameaçado, pois a força de um aumentava a força do outro, e aquele homem ainda compensava certas fraquezas do presidente, que agora contava com força dobrada. O sucesso de alguém como ele não dependia das circunstâncias. Muitos outros estiveram na mesma situação. Seu sucesso decorreu das respostas dadas às circunstâncias. Do foco sobre o círculo de influência, este foco o diferenciou. Existem pessoas que interpretam o termo proativo como sinônimo de agressivo, insensível ou excessivamente exigente, mas não é nada disso. As pessoas proativas não são exigentes demais. Elas são tranquilas, agem conforme seus valores, percebem a realidade e sabem o que é preciso fazer. Pensem em Gandhi. Enquanto seus acusadores ficavam no Congresso criticando criticando sua recusa em unir-se ao círculo retórico de preocupação, condenando o Império Britânico por subjugar o povo indiano, Gandhi percorria os campos de arroz, calma, imperceptivelmente e lentamente, expandindo seu círculo de influência junto aos trabalhadores rurais. Uma imensa onda de apoio, confiança e fé percorreu o país, seguindo seus passos. Apesar de Gandhi não ter cargo ou função política, por meio da compaixão, da coragem, do jejum e da persuasão moral, ele finalmente pôs a Inglaterra de joelhos, rompendo a dominação política de 300 milhões de pessoas com o poder de seu círculo de influência imensamente expandido. Incrível o Sr. Gandhi, né? O ter e o ser. Uma das formas de se determinar o que é, em que círculo nossa preocupação se encontra, é distinguir entre ter e o ser. O círculo de preocupação vive cheio de ter. Ficarei feliz quando tiver acabado de pagar minha casa. Se eu pelo menos tivesse um chefe que não fosse tão ditador. Se eu tivesse um marido mais paciente. Se eu tivesse filhos obedientes. Se eu tivesse um diploma. Se eu tivesse mais tempo para mim. O círculo da influência está cheio de ser. Eu posso ser mais paciente, ser mais sábio, ser mais carinhoso. O foco dirige-se para o caráter. Sempre que achamos que o problema está lá fora, este pensamento em si é o problema. Damos ao que está lá fora o poder de nos controlar. A mudança do paradigma precisa acontecer de fora para dentro. O que está lá fora precisa mudar antes que nós possamos mudar. Isso está errado, tá, gente? Isso aí, tá bom? Ele está explicando aqui que isso é uma coisa errada.
A abordagem proativa descreve a mudança de dentro para fora, ser diferente ao ser diferente, alterar positivamente o que está lá fora. Eu posso ser mais engenhoso, posso ser mais diligente, posso ser mais criativo, posso ser mais compreensivo. Uma das minhas histórias favoritas encontra-se no Antigo Testamento, que faz parte da tradição judaico-cristã, finalmente para a nossa cultura, fundamental para a nossa cultura. Trata-se da história de José, vendido como o escravo para o Egito pelos irmãos. Caramba, é a segunda vez nessa semana que eu escuto essa história num livro diferente. Interessante. Vamos lá. Vendido como escravo no Egito pelos irmãos. Quando tinha 17 anos. Dá para imaginar como seria fácil para ele sentir pena de si mesmo, como servo de Putifar, concentrando-se nos defeitos dos irmãos, de seu amo e em tudo aquilo que lhe faltava. Mas José era proativo. Ele lutava para ser. E dentro de pouco tempo, ele era o encarregado do palácio de Putifar. Foi incumbido de cuidar de todos os bens de Putifar, porque a confiança depositada nele era imensa. Então chegou o dia em que José viu as voltas com uma situação difícil e se recusou a comprometer sua integridade. Como resultado, foi injustamente aprisionado por 13 anos. Porém, mais uma vez ele foi proativo. Trabalhou no círculo menor, no âmbito do ser e não do ter. E em pouco tempo estava administrando a prisão e logo o Egito inteiro, obedecendo apenas ao faraó. Sei que esta ideia representa uma mudança de paradigma dramática para muitas pessoas. É muito mais fácil acusar as outras pessoas, o condicionamento ou as circunstâncias por nossa situação estagnada. Mas nós somos responsáveis, capazes de responder por controlar nossas vidas, influenciando intensamente nossas condições externas, se nos concentrarmos no ser, naquilo que somos. Se eu tenho um problema no casamento, o que realmente ganho ao apontar sistematicamente os defeitos da minha mulher? Ao dizer que não sou responsável, eu me torno uma vítima indefesa, fico aprisionado, imóvel em uma situação negativa. Também diminuo minha capacidade de influenciá-la. Minha atitude implicante, acusatória e crítica apenas confirma para ela as fraquezas que possui. Minhas críticas são piores do que as deficiências que procuro corrigir. A possibilidade de interferir positivamente na situação definha e morre. Caso eu realmente deseje melhorar minha situação, posso trabalhar com a única coisa sobre a qual eu tenho controle: eu mesmo. Se eu parar de tentar moldar minha esposa e trabalhar em minhas próprias deficiências, posso ser um companheiro melhor no casamento, uma fonte inesgotável de apoio e amor. Assim, se tudo der certo, minha esposa sentirá o poder de um exemplo proativo e reagirá de modo similar. Quer ela reaja bem ou não, a maneira mais positiva possível para influenciar a situação encontra-se em um trabalho dirigido a mim, ao meu ser. Muito interessante essa parte do livro, né? Eu sempre falo isso, que a gente tem influência sobre nós mesmos, não sobre os outros. Não adianta querer mudar o outro. Nós vamos mudar nós mesmos. Quantas páginas a gente leu hoje? Não sei. Leu quase 20 páginas de novo. Então, vamos lá, galera. Muito obrigado por hoje. Eu vou ficando por aqui. E o livro é esse aqui. Falou, galera? Tá bom? Até mais. Amanhã eu volto e amanhã tem mais leitura. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Aloha. Se gostou, curte e compartilha. Se achou legal, faz um comentário. Não tem problema, comentar não dói. Comenta aí. Compartilha com os amigos. Alguém que, eu não consigo ler, caramba. Nunca consigo pegar um livro até o final. Então, vai lá, senta aí, coloca o fone de ouvido. E em vez de ficar lendo, fica ouvindo. Falou? E aí, você vai dormir mais tarde com um pouquinho de conhecimento. Falou? Ler é alimentar a mente. Não se esqueçam disso. Tchau, tchau. Até mais.